Fala galera, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar a introdução aqui na interface do Photoshop, tá? Lembrando que esse curso ele é voltado para o uso do Photoshop na serigrafia. Então, tudo que a gente vai falar aqui é de ferramentas, de camadas, de brushes, de máscaras, é com a intenção de aplicar isso na serigrafia, tá ok? Então fiquem ligados nas dicas e tal, se puder anotem. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês depois estarem assistindo novamente quantas vezes vocês quiserem, mas é bom que vocês prestem bastante atenção nos insights que a gente vai dar aqui para poder captar o máximo de conhecimento e absorver o máximo aí de expertise, que afinal são mais de 7 anos utilizando o Photoshop aí voltado para serigrafia, também para outras objetivos, né? Mas o objetivo final aqui é o Photoshop para serigrafia, beleza? Aqui a gente vai criar um arquivo para começar a nossa introdução às ferramentas aí e como utilizar o Photoshop para serigrafia, tá? E para criar esse arquivo basta você vir aqui em novo arquivo, tá? Porque aqui o Photoshop ele já te dá algumas pré-definições, tá? Principalmente de impressão, que a gente vai utilizar mais, é o tamanho A4 e o tamanho A3. Você vê que aqui tem todos os tamanhos já pré-disponíveis. Tá? A gente vai começar com o tamanho A4 aqui, beleza? Se você não souber de cabeça o que você quer fazer, você pode usar essas pré-definições já prontas aqui do Photoshop. Tá? Eu vou mudar aqui de milímetros para centímetros, que é mais fácil de trabalhar. Tá? Por padrão, o tamanho A4 tem 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. Tá? Se eu colocar no modo horizontal aqui, ele vai inverter esses tamanhos, vai ficar 29,7 por 21, beleza? E aqui a gente vai trabalhar no modo retrato hoje. Tá? Resolução de 300 para cima, eu costumo trabalhar com 300, a gente chama de 300 dpi, né, que é de resolução. Tem pessoas que trabalham com 600, depende muito da imagem que você está trabalhando ali, da qualidade que ela está, de quanto o seu computador aguenta também, porque quanto maior a resolução, mais ele força ali a memória, o uso do processador e tal. Cores, vamos trabalhar agora a momento com RGB, tá? Não tem necessidade de mudar. 8 bits, tá? Ele tem 8,1632 também, a qualidade ali da imagem muda um pouquinho, fica mais pesado de trabalhar, com 8 já é o suficiente. Vou deixar o fundo branco e também aqui embaixo não precisa mexer. Tá? Beleza? A gente vai criar esse arquivo aqui. Você pode marcar a opção prancheta ou não. Não vou marcar a trabalhar com as camadas hoje. Tá? Você já pode também já estar definindo o nome do arquivo que você quer aqui, se você quiser. Beleza? E clicando aqui em criar, ele vai gerar esse arquivo com as configurações que você determinou aqui. Show? Beleza? Fica assim a interface do Photoshop. Tá? Vamos fazer uma introdução básica aqui do que é o Photoshop. O Photoshop ele é uma ferramenta de edição de imagens, né, de bitmap, que permite que você literalmente crie o que você quiser dentro dele, desde que você tenha conhecimento das ferramentas. Então, para isso, a gente precisa entender o que faz cada coisa, tá? Vou apresentar aqui vocês desse lado direito, tem uma das partes mais importantes que a gente vai utilizar para o curso de Photoshop de serigrafia é a parte de camadas e a parte de canais. Algumas vezes em demarcadores também, tá? Demarcadores são como se fossem os vetores lá do Illustrator, do CorelDRAW, tá? Ele que vai criar ali com a caneta, a ferramenta caneta, umas formas para você poder utilizar depois ou fazer máscaras e tudo mais, tá? Aqui na parte de camadas, então a gente vê que tem uma camada que é o plano de fundo, que é a camada inicial, tá? Clicando aqui nesse cadeado você pode desbloquear ela. Aqui embaixo você tem a opção de criar nova camada, tá? Você clicando aqui ele vai criar uma nova camada em branco do tamanho ali da sua tela de pintura. Tela de pintura que a gente fala é o tamanho da área que você está utilizando aí. No caso aqui é um A4 no formato horizontal, tá beleza? Aqui é que você vai determinar o que está por baixo e o que está por cima. Vamos botar um exemplo clássico aqui. Eu vou pegar uma ferramenta, vou vir aqui na ferramenta, vou botar aqui na ferramenta Ellipse, tá? Essa ferramentinha aqui, o atalho dela é a letra U. E eu vou criar aqui uma elipse, tá? Tá vendo que se eu não apertar nada, ela fica livre e eu consigo fazer o formato que eu quiser. Se eu apertar o Shift, ela trava no formato exatamente redondo ali, tá? Isso serve para os outros formatos também, beleza? E se eu continuar apertando Shift e segurar o espaço, eu consigo mover ela para onde eu quiser, tá? Mas isso não é necessário aprender por enquanto, porque você pode depois mover ela de forma livre com a ferramenta mover, tá?
Com o Shift eu travo, sem o Shift eu faço o formato que eu desejar. Tá? Vou manter aqui travado, vou criar uma elipse, tá? Por definição, aqui ó, na área de propriedades, que é bem em cima de camadas, ela vem com preenchimento e com um traçado. O que é o traçado? O traçado, ele é a borda. Ele é a borda, se você botar aqui uma cor diferente, se dá um zoom, você vai ver que ele é a borda do objeto, tá? Como ele está com um tamanho de 1 pixel, fica quase imperceptível, mas se eu colocar aqui 10 pixels, por exemplo, você já consegue ver o traçado melhor na imagem. Beleza? Então aqui por cima eu tenho uma camada elipse, que é a camada que eu criei agora, e por baixo eu tenho a camada zero. Tá? Se eu voltar aqui, por exemplo, na minha camada zero, criar uma nova camada ou até mesmo um novo objeto, tá? O que eu criar, vou mudar a cor aqui, ele vai ficar por baixo, obviamente, do objeto que está por cima ali. Então, ou seja, a camada é exatamente isso, como se fosse uma cebola. Você tem uma camada zero que é o centro e tudo que você criar acima vai sobrepor o que está por baixo, tá? Isso aí é um princípio básico ali do Photoshop na área de camadas, beleza? Aqui na barra de ferramentas, que é essa barrinha lateral, você tem as ferramentas essenciais aí. A primeira delas é a ferramenta mover, tá? Que você vai utilizar bastante. A prancheta vamos falar mais à frente. A ferramenta, se você clicar e segurar, tá? Ele abre essa abinha do lado. Se você clicar e segurar, ele abre mais ferramentas do lado ali. Então beleza, já que a gente aprendeu aqui o conceito das camadas, né? Como funcionam as camadas em si, vou apresentar a vocês aqui agora rapidamente as ferramentas. Já falamos da ferramenta mover, tá? Da ferramenta letreiro retangular. Essa ferramenta letreiro, ela serve como uma ferramenta de seleção, tá? Se você pegar aqui, tanto a coisa tem a mesma função, se você segurar o Shift, ela trava. Se você não segurar, ela fica livre. Se você segurar a barra de espaço, ela move para qualquer lugar. Tá? Aqui a barra de espaço é importante porque depois que você faz essa seleção, fica mais difícil de você mover ela, tá ok? Então, caso você queira mover uma seleção, ó, soltei a barra de espaço, ela fica travada na posição inicial, segurei a barra de espaço, ela move para onde eu quero. E assim, segurando o Shift e a barra de espaço, ela trava em círculo perfeito e move para onde eu quero. Então eu posso aqui fazer uma seleção da forma que eu quiser, que ela vai ficar aqui, tá? Se você clicar dentro da seleção e arrastar, você consegue mover a seleção. Se você clicar fora, ela vai desfazer a seleção, tá? Então clicou dentro, ela move, clicou fora, ela desfaz a seleção, tá? Conceito básico aí, quando você faz alguma coisa que você não queria ter feito, basta apertar Ctrl Z que ele volta para a última ação que você fez. Ou você pode vir aqui em histórico, tá? E ficar vendo aqui todas as coisas que você fez e voltar para onde você quer normalmente, beleza? Para desfazer essa seleção, basta clicar fora ou apertar o comando Ctrl D, que ele desfaz a seleção, beleza? Ou você pode vir na aba selecionar também e tem aqui todas as opções de seleção, ó. Cancelar a seleção, selecionar tudo, selecionar novamente, inverter e tudo mais, beleza? Como eu falei, tem várias, né? O comando dela, o atalho dela é letra M, ela tem várias opções de letreiro aqui, tá? Logo abaixo nós temos uma nova ferramenta de seleção, porém a ferramenta laço, tá? A primeira ferramenta é a ferramenta laço normal, tá? Que você faz um desenho livre aí da forma que você quiser. Ela vai selecionar a área que você fez, tá? Ctrl D aqui para tirar. Também temos a ferramenta laço poligonal, que ela faz linhas retas, basta você ir clicando. Uma ferramenta muito útil também para você fazer formas com linhas retas, né? E temos a ferramenta laço magnético. Eu uso muito essa ferramenta quando eu quero selecionar uma área específica. Tá? A ferramenta laço magnético, ela reconhece as camadas que você tem, ela reconhece os pixels de uma imagem, de um bitmap, e vai tentar fazer a seleção ali, fica passando próximo assim, ó, ela vai tentar fazer de acordo com o contraste de pixels mais forte ali, né?
Ela vai selecionando, ó, ela vai criando esses pontinhos, tá? E vai fazendo essa seleção mais próxima. Você tem que clicar no finalzinho onde você iniciou aqui para ela poder selecionar. Ah, Eduardo, mas poxa, selecionei errado, não selecionei essa parte aqui. Tudo bem, você pode usar tanto a ferramenta letreiro quanto a ferramenta laço. Segurando a tecla Alt, você vê que aparece o símbolozinho de menos ali. Eu vou tirar um pedaço dessa seleção que eu fiz, ó. Eu posso fazer tanto com a ferramenta laço, como até mesmo, vou dar um Ctrl Z para voltar, com a ferramenta laço magnético. Vou segurar o Alt, vou clicar e vou ir arrastando aqui até a parte que eu não quero que faça a seleção. Tá? Se eu clicar, ele dá um novo ponto onde que eu quero. Beleza, selecionei aqui essa parte, não quero que ela fique selecionada essa partezinha para dentro aqui. Então a seleção ficou perfeita ali onde eu queria. Perfeito em aspas, né? Tem essa brechinha aqui, mas já é o suficiente para a explanação. Ctrl D aqui para tirar a seleção. Passando para baixo, nós temos a ferramenta seleção com a famosa varinha mágica. O que é a varinha mágica? A varinha mágica ela tem o mesmo conceito, né, da seleção ali de laço e tal. Ela vai reconhecer os pixels mais próximos, tá? Só que para isso eu preciso vou duplicar essa camada aqui, apenas para mim poder transformá-la em objeto rasterizado, que não é uma forma em específico, porque a varinha mágica ela só funciona em bitmaps, tá? Ou seja, você só pode selecionar com a varinha mágica uma camada que não seja uma forma ou um objeto inteligente, tá? Clico em cima do objeto que eu quero coisar, ou dentro ou fora, tá vendo que ele selecionou toda a área, menos a área preta. Se eu clicar dentro, ele seleciona apenas a área preta. Se eu clicar fora, ele seleciona tudo que está no mesmo tom aproximado ali, para ficar tudo selecionado de forma correta, tá? Ctrl D para tirar, vou aproximar. Aqui em cima tem umas ferramentas, cada ferramenta que você muda aqui, lá em cima tem uma ferramenta de ajuste delas, é uma barra de ajuste, tá? Por exemplo, intolerância na varinha mágica, eu vou determinar aqui para minha ferramenta varinha mágica o quanto de pixel a mais ela pode pegar da área que estou selecionando ali. Se for uma área que tem pouco contraste, por exemplo, eu posso aumentar ou diminuir aqui a tolerância de acordo com a necessidade. Basta você ir testando aqui. Fiz uma seleção com 60, ele pegou certinho. Fiz uma seleção com 175, ele também pegou. Isso é porque a área de contraste aqui é muito alta. Por exemplo, se eu mudar essa cor desse objeto aqui para um cinza mais claro, por exemplo, e deixar uma tolerância muito alta com a varinha mágica, quando eu fizer a seleção, talvez ele não funcione de forma adequada. Deixa eu ir testando aqui para ver até onde que ele vai funcionar esse contraste. Aqui ele vai selecionar, porque a única coisa que está selecionada aqui só tem na camada, tá vendo que por trás ele está transparente. A única coisa que está na camada é essa bolota aqui, esse círculo azul, cinza. Então aqui para facilitar eu vou criar uma nova camada. Vou apertar Shift F5 só para eu poder criar um plano em branco aqui por baixo, vou colocar lá para baixo. Vou selecionar as duas camadas. Com o botão direito eu vou vir mesclar camadas. Cadê? Mesclar camadas. Ou achatar imagem, mesclar camadas, tanto faz. Tá? Beleza. Aí agora sim, como ele é uma imagem inteira de bitmap, tá vendo que ele sai do cinza e vai pro branco na mesma camada? Se eu tiver com a tolerância muito alta da minha varinha mágica e clicar fora, ele vai selecionar toda a imagem, incluindo o círculo. Tá? Então eu tenho que diminuir. Quanto menor o contraste, menor tem que ser a tolerância entre as imagens, para eu poder fazer uma seleção mais fidedigna aqui com a ferramenta varinha mágica. Tá vendo que com 98 ela ainda pega a área toda, com 58 também. Então a gente vai testando aqui, o 25 também. Aí aqui com 1%, 1 de tolerância ou 10 de tolerância, ele já começa a selecionar apenas a área em branco, mas tu vê que ele seleciona os pixels de forma errada aqui ainda.
Isso é porque o contraste entre os dois tons aqui do bitmap está muito baixo, ok? Deixa eu excluir isso aqui, voltar aqui para meus dois círculos, continuar. Beleza, a partir da ferramenta Varia Mágica, nós temos a ferramenta Seleção Rápida, que segue o mesmo princípio, porém ele é uma ferramenta que você pode aumentar ou diminuir. Como é que eu faço isso aqui? Eu seguro a tecla Alt, clico com o botão direito e arrasto para o lado, ele aumenta ou diminui a ferramenta. Se eu clico mesmo Alt segurado, o botão direito segurado, se eu botar para cima ou para baixo, ele diminui ou aumenta a dureza da ferramenta. O que é a dureza? É aquele esfumaçadozinho, aquela área, tá vendo? Com menos contraste entre as arestas ali, ele faz uma pintura mais suave, tá? Então, isso também serve para a ferramenta pincel, que a gente vai ver futuramente, e também serve para a ferramenta aqui de seleção da Varia Mágica, que é o... deixa eu ver o nome aqui, que é a ferramenta Seleção Rápida, tá? Então eu vou diminuir aqui, vou botar a dureza para 100 mesmo, tá? Vou aumentar, tu vê, ó, se eu deixar só essa camada aqui selecionada, eu clicar dentro, ele vai reconhecer automaticamente todo o pixel e vai selecionar tudo. Porém, se eu tivesse aqui nessa camada um degradê, por exemplo, se eu tivesse um degradê aqui nesta camada e tentasse selecionar tudo de uma vez, ele seleciona a área menor, entendeu? Porque ele não, como ele não é uma cor de preenchimento único, você vai clicando e arrastando até selecionar tudo que você quer. Tu viu que ele entendeu ali que eu quero selecionar tudo, então de forma automática ele seleciona tudo para mim. Se ele não entender isso, ó, ele vai selecionando ali, conforme você vai clicando e arrastando, as áreas que você estiver mais próximo com a ferramenta. Beleza? Eu vou tirar aqui, vou excluir essa camada. Com o botão Delete eu posso fazer isso, ou aqui embaixo seleciono a camada, clico em Delete. Tá? A próxima ferramenta é uma ferramenta corte demarcador, uma ferramenta que a gente não utiliza muito, mas vai utilizar algumas vezes. Ela simplesmente corta ali toda a imagem, toda a área de pintura, como a gente falou inicialmente, o tamanho que você colocar. Se eu quiser que a área de pintura seja desse tamanho, ele vai cortar tudo que está em volta e vai excluir tudo que está em volta que esteja rasterizado ali, que não seja um objeto inteligente ou algo do tipo. Tá ok? A ferramenta quadro, tá? É uma ferramenta que, como diz aqui, cria quadro de espaço reservado para imagem, ou seja, você pode inserir aqui dentro imagens, tá? Você clicar aqui, você vai colocar imagens dentro desse espaço aqui determinado, tá ok? Então, vamos tirar aqui. Essa ferramenta a gente quase não utiliza ela, porque tem diversas outras formas de a gente utilizar, tá? Essa aqui é a ferramenta conta-gotas, que tem várias outras ferramentas aqui dentro, ferramenta régua, notas, contagem, são ferramentas também que a gente quase não utiliza. Tá? A ferramenta pincel de recuperação de manchas, é importante a gente saber o que ela faz, mas a gente vai deixar isso para um próximo módulo, quando a gente estiver falando de bitmap, de imagem, de edição de imagem em si. Beleza? Aqui é a ferramenta pincel, ferramenta lápis, tá? São as duas principais ferramentas que a gente utiliza aqui, o pincel, principalmente para fazer máscaras, tá ok? Tá vendo que ele está aqui com a opacidade, deixa eu criar uma nova camada, tá? Uma camada em branco. Vou aqui na minha cor, vou selecionar uma cor qualquer. Tá vendo que o meu pincel está bem fraquinho, porque aqui a minha opacidade está em 23%. Se eu aumentar a minha opacidade do uso do pincel, você vê que ele já tem uma área de 100%. Da mesma forma, na ferramenta seleção rápida, se eu botar para baixo, ele aumenta a dureza, automaticamente o traço fica mais duro. Tá? Se eu arrastar para o lado e para o outro, ele diminui ou aumenta. Eu consigo regular de forma rápida e prática ali o tamanho do meu pincel. Tá? A outra forma de fazer isso é clicando com o botão direito na tela, vai abrir aqui as configurações do pincel, você pode colocar o tamanho aqui e ir testando aqui do lado para ver, tá? E com a mesma coisa para dureza, de 0 a 100%. Dentro da ferramenta pincel, ele também tem outras ferramentas aqui, como pincel geral, já os pincéis pré-moldados, assim, por assim dizer. Tá?
pincel de mídia seco que já vem aqui no próprio Photoshop, tá? Você configura o tamanho aqui e vai testando da forma que você achar mais legal, tá? Criar uma nova camada aqui, ó. Pincel de mídia seco, ele faz esses borrões aqui com opacidade 100%. Eu posso diminuir a opacidade, tá? Volto aqui, ferramenta pincel, posso diminuir a opacidade, posso aumentar ou diminuir o fluxo, tá? Desse pincel. Tem a suavização também, ó. Então são inúmeras possibilidades de você criar o que você quiser, ou então até mesmo editar o que você quiser, tá? Por que eu estou apresentando todas essas ferramentas? Porque depois a gente vai ter que utilizar elas para fazer nossas artes, para finalizar nossas artes, para mascarar alguma coisa ali, uma borda que a gente quer fazer. Por exemplo, se eu quisesse... deixa eu excluir tudo aqui. Normalmente a gente pega as imagens na internet, né? As imagens vêm com aquele chapadão, aquela coisa quadrada, para poder você imprimir na camiseta, fica aquela coisa quadrada feia, né? Vamos simular aqui uma camiseta preta, botar uma cor sólida aqui preto e colocar uma imagem em branco aqui, só para a gente simular como se aqui dentro fosse uma imagem, tá? Para não deixar essa borda aqui totalmente dura, tá vendo? Eu posso simplesmente clicar aqui na minha imagem, no caso aqui na ferramenta retângulo, clicar aqui nessa opção, que é a opção máscara de camadas. Você está vendo que vai aparecer aqui do lado uma máscara, tá? Você não vai estar editando a sua imagem, você vai estar clicando na camada aqui na parte de máscara, tá ok? Vai vir no seu pincel, por exemplo, com esse pincel de mídia seco. A máscara funciona da seguinte forma: tudo que você pintar em preto, ele vai cobrir. Tudo que você pintar em branco, ele vai revelar a imagem de volta. Ou seja, se eu pintar uma máscara de preto, tudo que está pintado de preto ele vai sumir. Se eu mudar aqui para 100%, ó, ele está apagando teoricamente a minha camada e apresentando o fundo para mim. Ou seja, só que a minha camada original ela continua intacta, a minha imagem ela continua intacta. Ou seja, é uma forma de eu editar imagens sem precisar denegrir ela, sem precisar deformar ela, porque depois se eu tiver feito alguma coisa de errado eu posso voltar e reconstruir tipo, da forma correta. Então aqui, ó, se eu pegar aqui na beiradinha, deixa eu configurar o meu pincel aqui com um tamanho um pouco maior e vim clicando aqui, ó, na lateral com esse pincel de mídia seco, assim como tem outros pincéis, você vê que ele já tira aquela dureza da borda da imagem e a gente consegue ter uma imagem, uma borda mais suave aqui, ó, mais bonita de se trabalhar, sem ser aquela coisa toda dura, aquela coisa toda chapada. Tem gente que utiliza da forma chapada também, para algumas coisas não faz problema nenhum, só que normalmente para serigrafia a gente gosta de colocar essas bordinhas e tal. E você consegue fazer isso de forma manual aqui com o pincel e com uma máscara, tá ok? Lembrando que preto eu apago a minha camada em aspas, né? Que eu não tô apagando, não tô mexendo na camada, tô mexendo na máscara. E branco eu revelo tudo que tá ali novamente. Então é como se fosse realmente uma máscara, né? É uma máscara que o branco revela e o preto ele apaga tudo que você está pintando ali na parte da camada, beleza? Vamos voltar aqui para as outras ferramentas. Apresentei para vocês a ferramenta pincel, a ferramenta lápis, ela tem as mesmas pré-definições de dureza e de tamanho, só que ela tem aqui umas pré-definições também diferentes, tá? Se eu mudar aqui, tá vendo? Ele vai voltar pro lápis, então, pro pincel. Então o lápis ele é praticamente aquela coisa mais durona mesmo ali. Você só consegue editar a dureza e o tamanho dele, tá? Mesmo em zero, tá vendo ali que a dureza, mesmo em zero, ele pinta como se fosse um lápis, aquela coisa mais dura. Então não tenho ali muito o que mexer. E a ferramenta pincel tem essa versatilidade maior de estar mexendo nas propriedades dele ali. Tá? Vou criar uma nova camada em branco aqui, vou excluir essa de baixo. Tá? A ferramenta carimbo já falar mais tarde, que é uma ferramenta mais complexa, assim como a pincel histórico. E aqui tem a ferramenta borracha. Tá? Eu
particularmente quase não utilizo essa ferramenta borracha. Por quê? Como eu trabalho com camadas e máscaras, que faz a mesma função, só que eu preservo a minha imagem original, e a ferramenta borracha não, ela vai apagar literalmente o que você fez ali com na camada original. Ou seja, se eu tiver uma camada aqui original e apagar nela aqui, ela vai apagar de vez, eu só consigo voltar com Ctrl Z. Porém, se você esquecer, for fazendo muitas coisas, chega uma hora que você não consegue voltar mais lá atrás no Ctrl Z, então você vai perder muito tempo fazendo isso. Depois você percebe, vamos supor que você percebe futuramente que não era para ter apagado essa parte, eu apaguei e já era. Você já fez 30, 50, 100 movimentos à frente, não tem como mais voltar lá. Beleza? A ferramenta degradê, ela é uma nova camada, ela faz exatamente isso. Tá vendo? Você clica e arrasta, ela faz um degradê. Aqui são as pré-definições dela, dá um Ctrl Z para voltar. Tem um degradê radial, eu tenho um degradê, se não me engano, angular, tem um degradê refletivo e tem um degradê diamante, tá? Eu posso colocar aqui, ó, e arrastar o tamanho que eu quero ou não e editar as cores. Como é que eu edito as cores? Eu posso clicar aqui em pré-definições, dar um clique em cima e vai abrir aqui várias cores já pré-definidas, azuis, ó. Tá? Assim como eu posso estar aqui embaixo clicando, dando dois cliques na bolinha ali de um lado da cor e colocando a cor que eu quero. Mesma coisa para o outro, coloca a cor que eu quero, tá? E eu posso também estar adicionando aqui novas cores nesse intermédio intermediário aí, ó. Tá adicionando novas cores aqui. Então assim, ela tem, como eu disse, tem várias, você pode estar editando, ó, ela tem várias formas de você estar trabalhando. Clica no meio, você arrasta para onde você quiser. Clica numa das bolinhas, você vai estar girando ali o degradê. Clica em outra das bolinhas, você vai estar girando o degradê como um todo em si. Aqui você muda o leque de cores, né? E aqui você gira o degradê. Dentro aqui nesses losangos você pode mudar o leque em algumas áreas específicas das cores, ó. Então isso funciona para todos os tipos de degradê. Por um lado, você clica e arrasta, ele muda a posição, tá? Para o outro, você clica e arrasta, ele muda a posição. Se você mexer aqui, ele muda o tamanho do degradê e o espaçamento, aqui da mesma forma, tá ok? Isso serve para todos, como eu disse anteriormente, tá? Aqui embaixo nós temos a ferramenta Desfoque, Nitidez e Borrar. São ferramentas também utilizadas para imagens, para quando você quer desfocar uma área específica, ou dar nitidez para uma área específica, ou borrar uma área específica, tá? Essa ferramenta aqui, subexposição e superexposição, a gente vai utilizar muito quando falar de canais, para poder acender no nosso fotolito, quando falar futuramente no nosso próximo curso de policromia, ou de simulados, ou de cromias mesmo. A gente vai utilizar bastante essa ferramenta aqui, tá? Aqui é a ferramenta caneta, que tem várias subferramentas, que é caneta de forma livre, caneta de curvatura, adicionar ponto, diminuir ponto e o converter pontos. Tá? Para quem já tem uma intimidade com a ferramenta Photoshop, Illustrator, vai até com Corel, vai se familiarizar melhor com essa ferramenta aqui. O que ela é em si? Ela tem duas funcionalidades. A primeira é a ferramenta demarcador, que ela vai criar lá demarcadores, como eu falei para você lá no início. Se eu clicar aqui e for fazendo uma forma, ou até mesmo selecionando algo que eu quero de uma outra imagem, ele vai criar esse demarcador e vai ficar salvo aqui, tá? Eu posso transformar esse demarcador numa seleção, eu posso transformar esse demarcador de volta em um demarcador e editar esses pontos dela aqui, ó. Como eu posso também tá transformando depois esse marcador em uma forma, tá ok? Ou seja, ele vai criar o seu fim aqui em demarcadores, criar uma demarcação aqui na forma que eu queria e clicar em forma aqui, ele vai criar uma forma personalizada, tá? Da marcação que eu fiz. Aí na forma eu posso editar ela de tudo quanto é forma, mudar as cores,
você clicar aqui na ferramenta retângulo, por exemplo, ele vai vir para propriedades de formas aqui em cima, você pode tirar ou adicionar traçado, mudar as cores, tá? De forma dinâmica, como você pode colocar um traçado também, aumentar o pixel dele aqui para o tamanho que você quiser e definir como vai ser esse traçado, se ele vai ser de forma interna, se ele vai ser de forma central ou de forma externa, tá? As pontas também, ó, se eu deixar aqui ele vai fazer um traçado reto, linear, se eu deixar aqui ele vai fazer um traçado de bolinhas, e aqui os cantos da mesma forma para definir depois, tá? Onde que eu vejo mais detalhes sobre isso? Aqui em mais opções, se você clicar, você consegue dar até o espaçamento de um tracinho para outro. Se eu colocar, por exemplo, aqui em quadrado, ele vai formar em quadrado. Se eu colocar aqui topo, ele vai fazer apenas uma linha contínua, tá? Se eu colocar redondo, ele vai colocar o redondo, tá? Da mesma forma que eu faço aqui o espaçamento, eu consigo também definir o tamanho do traço, tá vendo? O traço, no caso 1 é o traço que está com 0, ele forma uma bolinha, eu tenho um espaço de 10 e forma um traço 2 aqui, que ele está com 15 de tamanho, ou 5 de tamanho, ou 2 de tamanho, e assim eu consigo dar mais um outro espaço, por exemplo, e colocar mais um e personalizar meu traçado da forma que eu quiser, tá ok? Então aqui a gente conheceu a ferramenta caneta, tá? Aqui na forma, dentro das subferramentas da ferramenta caneta, eu tenho várias outras ferramentas, tá vendo? Também tem a ferramenta de caneta de forma livre, que eu posso desenhar aqui, igual o laço poligonal, ele vai formar uma forma para mim, tá? Só que se eu estiver desenhando em cima de uma forma aqui na camada, de uma mesma forma, ele vai acontecer isso aí, ele vai criar interseções e vai excluir as áreas que eu passar por cima, por dentro e por fora ele vai criar novas, tá vendo? Criou nova aqui, se eu criar por cima aqui ele vai criar uma interseção e vai excluir as áreas, beleza? Agora se eu criar uma nova camada, mesmo com aquela forma embaixo e fazer um outro desenho aqui, ele vai criar para mim uma nova demarcação, né? E nessa demarcação eu consigo criar ela em forma novamente. Então eu tenho a camada de forma 1, que é essa de baixo que criamos primeiro, e a camada de forma 2, que é essa que criamos por cima. Da mesma forma, nós podemos vir aqui e editar ela da forma que nós acharmos melhor, de cores, tamanhos e tudo mais, traçado e tudo mais. Beleza? A ferramenta texto, tá? Que é muito utilizada também aí para criação de artes, até mesmo para criar fazer as impressões de texto aí. A ferramenta texto aqui. Você pode apenas dar um clique e escrever o que você quiser, como ele não vai ter limite, tá? Ele vai por linha final, ou como você pode clicar, arrastar e criar uma demarcação, ó. Se eu segurar espaço também não consigo mover para qualquer lugar. Se eu segurar o shift ele também trava no tamanho no quadrado ali, tá? Mas aí eu posso criar uma demarcação de texto, e aí sim o texto vai ficar limitado dentro dessa demarcação que eu fiz aqui, tá? A ferramenta texto é muito importante a gente aprender bastante sobre ela, principalmente a parte do como finalizar um texto, tá ok? Primeiramente, eu acabei de escrever aqui o que eu queria. Curso Photoshop para serigrafia. E concluir, quero só isso mesmo de texto aqui. Eu posso simplesmente clicar aqui e confirmar esse texto, como eu posso apertar o Enter do teclado numérico, tá? O Enter do teclado numérico ele vai finalizar o texto. O Enter do teclado de texto ali, dos caracteres, ele vai dar um espaçamento, ele vai dar uma parte para baixo ali do meu texto, ou seja, o Enter do teclado numérico eu finalizo, o Enter do caractere eu dou um espaçamento para baixo, tá? Na ferramenta texto, aqui em propriedade, nós temos diversas funcionalidades, tá? A primeira delas, e não menos importante que as outras, né? Onde você vai escolher a sua fonte, tá ok? Você vai fazer a seleção da fonte que você quer trabalhar. Aqui embaixo, se a fonte que você escolheu tiver outras opções, como tem... Deixa eu ver essa aqui se tem, não tem. Aqui, ó. Se eu escolher essa aqui, por exemplo,
ela tem várias outras folhas na família, tá vendo? Aqui nessa parte de baixo ele vai dar a opção de você escolher se é itálico, se é negrito, se é regular, tá ok? Aqui você pode simplesmente clicar em cima do íconezinho e arrastar para o lado para diminuir ou aumentar o tamanho do seu texto. Aqui é a parte de espaçamento de uma linha para outra, tá? Ele está em automático, mas se você fizer a mesma coisa aqui, clicar e arrastar, ele espaça para baixo. Se você voltar, ele vai tirar o espaçamento. Então você escolhe o espaçamento ali que você acha que fica mais adequado para sua criação naquele momento, tá ok? Ou você pode clicar aqui e escolher um espaçamento pré-definido, tá? Mas de forma mais prática, você clica e arrasta para o lado aqui e coloca onde você quer, da mesma forma para o formato da fonte. Tá vendo que toda vez que eu deixo um espaçamento travado aqui, não em automático, toda vez que eu aumento a fonte, ele aumenta o espaçamento de forma automática. Se eu deixar travado em uma posição, toda vez que eu aumento ou diminuo a fonte, ele fica travado naquela posição e começa a sobrepor uma fonte a outra ali, tá? Então observe isso nas suas criações para não ficar perdido depois. Beleza? Dentro da ferramenta texto também nós conseguimos mudar a cor do texto, tá? Pode ser total ou apenas parcial, você pode conseguir mudar aqui também. Temos a ferramenta de espaçamento lateral ali entre uma letra e outra, ok? Da mesma forma aqui, tanto parcial quanto no total. Então essa ferramenta também eu uso bastante ela para poder definir ali o estilo de texto que eu quero fazer para aquela arte em específico, tá? Aqui tem uma barrinha para você rolar, que tem mais opções aqui para baixo, tem opções de parágrafo, tá? O formato de texto, se é justificado, se é centralizado, tudo mais. Se você clicar aqui, tanto nessa de cima, nesses 3 pontinhos, ele vai abrir ainda mais opções. Na área de parágrafos também ele abre mais opções, se eu quero espaçamento da parte inicial do texto maior ou não, tá? Aqui embaixo nas opções de texto, aqui eu deixo meu texto todo de forma automática, todo em caixa alta. Aqui é meu texto só com as letras iniciais em caixa alta, tá? Aqui é o meu texto em formato menorzinho e tudo mais. Então, assim, são diversas ferramentas, tá? Você clicando aqui dentro tem mais coisas para baixo que você pode estar utilizando para formatar o seu texto, a sua imagem da forma que você bem entender, tá? Então tem, como eu falei, ele é uma ferramenta que te proporciona possibilidades infinitas e tudo que você imaginar você consegue fazer aqui. Beleza? Estou finalizando meu texto aqui. Conhecemos a ferramenta texto, tá? Abaixo dela tem a ferramenta seleção de marcador, que você pode estar editando os demarcadores que você fez lá com ela. Ó, você clicar em um ponto específico aqui com o seu demarcador, você vai estar mudando ele. Eu cliquei nesse aqui, se eu clicar e arrastar para onde eu quero, da mesma forma. Aqui na ferramenta caneta, voltando aqui, tem a ferramenta converter pontos também. A ferramenta converter pontos, ela nada mais é do que a ferramenta do demarcador aqui, seleção direta, com todas as funcionalidades. Como é isso? Eu posso pegar o Ctrl, segurar o Ctrl, por exemplo, e arrastar só o ponto que eu quero aqui, ó. Se eu te soltar o Ctrl, ele vai também me dar a mesma coisa. Agora, é só apertar o Shift, o Alt, ele vai criar um novo ponto. E assim, aqui voltando para cá. Se eu apertar o Shift, o Alt aqui e clicar num ponto específico, ele vai transformar esse ponto numa reta, tá vendo? E vai tirar aquela curva que eu fiz inicialmente ali. Então, assim, são várias possibilidades para tudo. E é bom que você vai testando ali cada ferramenta de forma que você vai se identificando com a ferramenta, vai conhecendo ela, vai testando ela, tá? Aqui embaixo nós já falamos, são as ferramentas de forma, retângulo, elipse, triângulo, polígono, ferramenta de linha, tá? E tem a ferramenta forma personalizada, que nada mais é que algumas formas que o Photoshop já deixa pra gente aqui, ó, animais selvagens, ele tem aqui a área de árvores frondosas. Então, assim, são
diversas ferramentinhas que o Photoshop mesmo já deixa pré-definido para a gente poder utilizar, tá ok? Aqui a ferramenta mão, você pode estar clicando nela ali, arrastando a sua tela de pintura para onde você achar mais interessante aí, tá? Só que tem um macete para deixar mais dinâmico. Se você tiver na ferramenta seleção, por exemplo, fazendo qualquer outra coisa, qualquer outra ferramenta, o pincel, por exemplo, que a gente vai utilizar bastante, e quiser arrastar a sua tela de pintura, é só você apertar o espaço, tá? Ela vai automaticamente, ali enquanto você estiver segurando o espaço, virar a ferramenta à mão, e você arrasta para onde você quiser, tá ok? Soltou o espaço, ele volta para a ferramenta que você estava utilizando antes. Apertou e segurou o espaço, ferramenta à mão, soltou o espaço, ferramenta que você estava utilizando da forma anterior, tá? Para dar o zoom ou tirar o zoom, a gente tem a ferramenta zoom aqui, que basta você clicar para um lado e para o outro, para cima ou para baixo, ele vai fazer o zoom ou diminuir o zoom da tela. Como também você pode segurar a tecla Alt e rolar ali o cursor do mouse aí para cima ou para baixo, ele também vai fazer a mesma função, tá ok? Então, na parte de ferramentas a gente vai encerrando por aqui e voltamos na próxima aula para dar início às nossos conhecimentos mais aprofundados ali de como realmente criar e preparar arte para a impressão no fotolito.